bem-vindos. Mais uma semana produtiva de live, de bate-papo. Pirralhos convida hoje Bruno Simoni para um bate-papo lúdico de como você conta a sua história. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar Bruno entrar para a gente bater esse papo legal. Isso aí é pontual, ó. Ele já chegou. Aguardar a processar. Diga, Bruno. Olá, me ouve? Poxa, tá tão massa te ouvindo que fico feliz. Tá me ouvindo bem? Bacana. Tô ouvindo bem você. Tô Massa. ouvindo. E o pessoal que tá entrando aí, tá ouvindo bem? Vamos fazer alguns convites aqui. O pessoal não respondeu ainda. Vai entrando, Olá, pessoal. Ali. Tá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Bruno, ouvindo bem Luciana, eu, Luciana Pirralhos, beleza? Consegue ouvir? Vai falando pra gente, vai dando um ok se tá conseguindo ouvir. Vai convidando as pessoas que querem participar um pouco, que acham esse tema interessante, né? De falar sobre como contar sua história. Pessoal, dá um ok pra gente saber se tá dando certo, tá ouvindo, tudo certinho. Pra gente começar, ajuda aí a gente. Maíse, que entrou agora, consegue ouvir a gente? Estranho que não tem ninguém falando, né? Uhum. Mas creio que as Mas pessoas devem vão, estar vão ouvindo. passar. Só Aham. não estão com vergonha de falar. Então, Ou boa tarde, entraram e saíram. Bruno. É, Boa boa tarde. tarde, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez, né, para esse bate-papo. Uhum. Que sorte a nossa aí de dar outra, de ter mais uma outra oportunidade de ter você aqui. E é contigo, você se apresentar, seus acordos, né? Que a gente tá Aham. ligado, tem que ter um acordo. Ana, E é você consegue ouvir contigo. a gente, Aninha? Choquito, você consegue ouvir a gente? Está ouvindo bem? Bem, o pessoal que está entrando agora, mais uma vez a gente está aqui com a oportunidade de conversar com a família da Pirralhos, né? E a Luciana me convidou mais uma vez para bater um papo. Obrigado, Ana, que é bom que vocês estão Na mesa vindo. disse que está ouvindo. Boa tarde, Thailand. Isso. E Então, a Alice do ideia, baú, bem-vinda, Betânia. Betânia, adoro, viu? Então, a ideia desse tema que a gente escolheu, qual o tema que a gente escolheu, Lu? É, como você conta a sua história? Deixa eu colocar o tema aqui. É como você conta a sua história. Então, a ideia é que a gente faça uma reflexão de como a gente conta a história da gente. Esse tema, assim, primeiro que eu comecei a me apaixonar em função da oportunidade que eu tenho nos meus treinamentos, nas minhas viagens, nas minhas vivências, de conhecer tantas pessoas e ver histórias maravilhosas, histórias de vida realmente que são dignas de livros, de filmes, entendeu? Então, pessoas que têm uma história de vida muito bonita. Mas eu também percebi que a maioria das pessoas nunca param para contar a sua história, né? Nunca param para falar de como foi sua infância. Então, é fundamental. Boa tarde, Josemi, bem-vindo. Então, esse contar a história é muito importante.
Um ponto de reflexão que a gente faz é para quem eu vou contar a minha história? Ou por que eu vou contar a minha história? Então, antes de eu começar a fazer essas provocações, vou refazer aquele acordo de quem já me conhece, sabe, que se em algum momento dessa nossa conversa eu me emocionar, fiquem tranquilos, não é desequilíbrio emocional, é só um pacto que eu fiz comigo mesmo de não reprimir minhas emoções. Tá certo? Então, isso é muito importante. Ok para vocês? Esse acordo pode estar mantido? Lu, tá ok? Esse Massa, acordo? massa. Então, Bem-vinda, para quem está Massinha. aí, Ana, Massinha, dê um ok aí nesse acordo e vamos em frente, beleza? Então, por exemplo, se eu fizesse uma provocação ou uma reflexão de como eu conto a minha história, como foi a minha infância, né? Eu fizesse essa pergunta, será que eu já contei como foi a minha história para os meus filhos? Meus filhos já ouviram eu contar a minha história? A Malu já Ai, ouviu a Lu contar a sua história? acho muito pouco, Bruno. Muito pouco, Nunca tinha parado não é para pensar verdade? dessa forma. Acho que uma vez ou outra a gente tem alguns contextos, acho que tem a ver com a faixa etária da criança, e que essa faixa etária agora dos 6 migrando para os 7 anos começam os porquês, né? Então, por que isso? Por que Aham, aquilo? E aí, naturalmente, acontece algumas coisas de contar que na infância eu não fazia isso. Mas o papo está começando agora, é recente. Muito, muito pois é. pouco. Uhum. Mas é Ó, interessante, né? Eu, quando conto você para as minhas sugeriu o tema. netas. Olha aí, conto Oi? para as minhas netas. Olha quem está escrevendo aí, conto para as minhas netas. Conto para as minhas netas é Betânia, Garimpo do Baú, Betânia. Betânia. Exatamente, Betânia. Então, é a riqueza do que eu conto, né? E aí, uma provocação que eu fiz é assim: é, se a sua criança viesse contar sua história, como ela contaria? Entendeu? Não eu, adulto, mas como eu, criança, contaria a minha história? Quais são as lembranças que eu, criança, teria? Entendeu? Ontem eu estava fazendo essa reflexão outro dia, e porque estava fazendo. Eu fiz aquela meditação dos 21 dias do Deepak Chopra, e uma das reflexões falava sobre mãe e tudo, e uma das primeiras lembranças que eu tive era de minha infância, mas ali com 10, 12 anos, brincando de skate na ladeira do Eldorado, tá? Ficava ali na Barra Avenida, e eu lembrando claramente de minha mãe sentada, fazendo palavras cruzadas, e eu descendo de skate. Tomei uma queda, eu vi essa cena. Eu estava de calça, a calça era branca, e quando eu subi, uma das pernas era do joelho para baixo vermelha. E minha mãe nem se abalou, só fez me pegar e me botou em casa, deu um banho e pegou LX nativo. Nossa, Eu acho que só o pessoal de Pernambuco sabe o que é isso. O que é passar LX nativo no arranhão. Lembra Mertiolate? Mertiolate arde? LX arde nossa. 10 vezes mais. Mas aquele dali é uma lembrança da infância. Entendeu? Então, como é que eu conto isso? De que forma isso me marcou? Então, reviver esses pontos. Danúbia, bem-vinda. Reviver esses pontos da minha infância faz parte de falar e de contar a minha história, né? Legal. Doces lembranças, olha ela trazendo aí. Que lembrança, quando eu lembro, eu perguntei para ela, qual é a parte da casa que você morou quando criança, que você mais lembra? Quem lembra? Qual era a parte da O casa que mais quarto, né? lembra? Para Eu mim, lembro o quarto. a memória de infância. Olha, voltando para Hum, um pouquinho da memória de infância, que eu terminei não respondendo, que fiquei tão impactada com a pergunta e fui lá buscar na minha ah, memória uma infância diferente do que a minha filha tem hoje, por exemplo, presa no sentido de que hoje a gente tem um mundo que não é tão seguro, então você não fica na rua. Eu não fui tá. nascida e criada em condomínio como ela tá, né? Morando em condomínio Hum, fechado que desce pro play. Então eu descia pro barro, né? Morava em periferia
e fazia isso aí. Não podia, como éramos 7 mulheres na casa e eu a caçula, então não podia ficar muito solta na rua, né? Até hoje, né? A menina do que eu. Quando eu achava o portão aberto, eu fugia e descia uma rampinha de barro com um papelão, porque era uma aventura para mim aquilo, né? Então, assim, Com para mim são certeza. doces lembranças, porque. E a parte da Uhum. casa, com certeza era o quarto, porque é onde tinha televisão e onde a gente podia assistir televisão. Eu compartilhava o quarto com minha outra irmã. Então, da minha memória Uhum. afetiva, me lembra muito o quarto na infância, da casa, Olha o né? que a Márcia colocou aqui. A Márcia está colocando que lembra de jogar baleado na rua direita do Santo Antônio. Forte da infância, duas coisas, do jogo em si, das pessoas que estavam comigo, das pessoas que brincavam comigo. Então isso é muito rico, entendeu? Então isso, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu gostava de fazer? A Márcia gostava de jogar baleado, entendeu? Então trazer isso tem uma riqueza muito grande. Isso faz parte de como contar minha história. O que eu brincava, o que eu gostava de fazer, entendeu? E muitas vezes as pessoas não param para refletir sobre isso. Isso é um verdadeiro processo de autoconhecimento, de resgatar essas lembranças, para você ver de que forma você trazia isso. Olha aqui que ela traz também. Lembro de uma árvore da casa da vovó. Ela fazia uma marmita. Amarrava no meu braço, eu subia com a ajuda dela, comia sentada em um galho que parecia um sofá. Era uma árvore de quê? Entendeu? De que é essa árvore? O que é que dava nessa árvore? Entendeu? Esse resgate é um resgate muito rico, né? Quando a gente está fazendo esse resgate, é comum algumas pessoas sentirem o cheiro dessa árvore que ela subia, entendeu? Ou se tinha fruta, de sentir o sabor da fruta. Então isso é muito rico, entendeu? Isso traz muita riqueza. Então, isso faz parte de como eu conto a minha história. Então, Não, Betânia na tem muita minha história infância para legal, lá. viu? Betânia Pois tem é. muita Então, história legal. como é que Betânia conta essa história? Olha só, nós passamos um ano com a Betânia, não é verdade? Em vários Sim. encontros de autoconhecimento. Betânia, em momento nenhum, falou desse processo da infância dela. Entendeu? A gente não, Então, nós não é somos provocados a isso, né? Com frequência. A perfeito. gente é muito Aham. provocado para falar do momento atual que a gente está vivendo, que é a fase adulta, muito focado muitas vezes nos problemas, né? E não Sim. nas coisas boas e positivas que a gente obteve na vida, independente do financeiro, mas a nossa trajetória, daquilo que a gente se orgulha, né? E muito pouco a gente fala da infância. Normalmente a gente vem abordar a infância quando a gente tem filhos e que as crianças estão numa Aham. idade pequena, né? E a gente termina falando mais, vivenciando um Pois, pouco mais, tendo memória afetiva dessa aham. etapa importantíssima da vida, né? Pois é o alicerce, entendeu? Então, muitas vezes você compreende o adulto baseado nas histórias de criança dele, entendeu? Nessa construção, né, que ela tem. Quer ver uma pergunta que eu gosto de fazer? Quais eram os sonhos que você tinha quando era criança? Você sonhava ser o quê? Agora eu não lembro, não. Vamos ver o que o pessoal responde aí, até eu lembrar o que eu queria Cal, ser. bem-vinda. Betânia, o que é que você gostaria de ser? Cal, bem-vinda. A gente está falando aqui sobre como contar a história e falando um resgate um pouquinho da infância, as lembranças da infância. O que é que você gostava de ser quando você era criança? Entendeu? Isso é uma provocação. Minha mãe contou para mim que uma Nossa, vez estavam Marcinha meus respondeu irmãos, aqui que sonhava ser polícia. polícia, ó, anota aí, vai anotando aí isso aí que vem dizer para eu contar essa parte da minha história. Tá. Minha mãe comentou que teve uma vez que estava todo mundo sentado e falando o que é que iria fazer, né?
e eu disse que eu ia construir uma espaçonave, porque alguém tinha falado que ia para a Lua, e eu disse que eu ia para o Sol. Eu queria ir para o Sol. E aí todo mundo deu risada e fez: "Oi, besta, quando a nave chegar junto do Sol, vai derreter." Você sabe o que é que eu respondi? Besta é você, eu vou de noite. Na minha inocência de criança, de noite o sol se apagava. É, Entendeu? Então, é lógica. essa construção ficou na minha memória. Entendeu? Então, isso daí são resgates que a gente vai fazendo da nossa infância, que vem trazer como é que a gente pensava. Né? Então, esse resgate do que a gente queria ser e do que a gente se tornou, o que é que se Sim. transformou isso? Né? Ó, Jo queria algumas, ser advogada. algumas Fala aí as respostas respostas aí. dela. Polícia, dentista, advogada. Deixa eu ver mais aqui. Queria ser vó e ter uma aliança na mão que fazia barulho quando ela lavava os pratos. Quem era essa? Essa foi Betânia. A Betânia, você já é avó e com certeza você usa uma aliança no dedo até- e batendo e fazer as voadas, eu acho que também faz. Então esse E tem resgate uma é muito mensagem aqui bom. para você, Bruno, legal. Mas daí, Bruno, hoje na sua nave você resgata pessoas. Legal. Ah, Cal, seu amor. Eu acho que é muito, eu acho que essa coisa desse resgate dessa história é muito interessante. Então, eu preciso pegar na minha vida pontos desse resgate. Então, eu preciso voltar na minha infância, na minha juventude. Quais foram as viagens que eu fiz na minha juventude? Qual foi a viagem inesquecível que eu fiz na minha juventude? Que lugar eu conheci? Né? Quais eram meus amigos? Quantos dos meus amigos ainda são meus amigos? Verdade. Quantos? Respondendo a sua pergunta anterior, Uhum. quando eu era criança, eu queria viajar o mundo, viajar. Ah, quando eu crescer, eu vou trabalhar viajando. E aí, quando tem a questão da energia, né? Você joga para o universo, na fase adulta aconteceu exatamente isso. De Uhum. viajar, trabalho. Né? Porque talvez eu tenha Pois visto é. de meu E irmão aí, vivenciando isso, né? aham. E aí fica muitas vezes a gente, quando adulto, não compreender e achar aquelas viagens chatas. Peraí, você pediu tanto para viajar? Aí vai. Ó, Lu, isso que você pegou é muito bacana e eu vou pegar que isso foi um grande aprendizado que eu tive quando eu deixei de ser executivo e quando eu migrei para esse lado de viajar, fazendo treinamentos hoje como executivo eu viajei muito. Eu viajei a Bahia toda, viajei em vários lugares do Brasil, mas eu viajava com o intuito do trabalho e sempre tentando voltar mais cedo para poder produzir mais ou para já ter outra viagem ou para fazer alguma coisa. Eu nunca aproveitava o lugar que eu estava. Eu nunca Sim. ia e nunca visitava a comunidade. Eu não bebia daquela fonte. Eu trabalhava rodando a Bahia, fazendo a Chapada Diamantina e não parava. Passava embaixo do Morro do Pai Inácio e não parava para subir o Morro do Pai Inácio. Isso aí era um crime que eu fazia comigo. Isso é uma das coisas que eu não me perdoo. Mas tudo acontece no momento certo. Hoje em dia, qualquer viagem que eu faça, eu programo pelo menos 1 ou 2 dias para eu permanecer naquela cidade, para conhecer a cultura da cidade, para conhecer o povo dessa cidade. Isso torna a viagem uma verdadeira experiência de vida, entendeu? Muitas vezes eu faço um treinamento, eu passo 3, 4 dias antes na cidade, entendeu? Então, por quê? Porque eu preciso viver o local, entendeu? Então, preciso falar a língua daquelas pessoas, entender o que é que eles, como é o hábito deles.
E a gente só aprende isso vivendo. Entendeu? Então, tornar essas viagens que a gente, quando adulto, torna a gente que faz com que elas fiquem corridas mais leves. Então, Sim. cada viagem que você, se você hoje voltasse para aquela rotina das suas viagens com essa visão, talvez as viagens não fossem tão cansativas. Isso é Ah, dar com outro certeza. propósito à sua vida, É entendeu? porque É às você vezes fazer também sentido. a gente não tinha essa maturidade de hoje e de estar aqui do outro Sim. lado para poder perceber que deveria ter aproveitado mais. Mas eu também Aham. penso assim, a gente aproveita aquilo que é possível. Eu não Uhum. tenho assim grandes arrependimentos de não ter aproveitado, não. Porque como era uma coisa que eu queria muito, Uhum. eu fiz assim, sem muito choro durante muito tempo. Eu consegui Uhum. viver muito tempo viajando sem muito desgaste e sem achar que aquilo era um peso. Aí, no momento que realmente Não. ficou como peso, desgastante, aí chegou a hora de virar a página. E virar a Uhum. página e vamos seguir, né? Tem que seguir. A vida tem que seguir, né? Não tem muito jeito, não tem muita escolha. Mas é interessante, Com né? Como a certeza. gente lá atrás, criança, a gente quer aquilo, porque a gente. Eu, por exemplo, que venho de uma família grande, via meu irmão fazendo isso e olhava e achava aquilo legal. Né? E aí, quando você chega Uhum. na fase adulta, você se percebe que tem um resgate lá da infância. Foi lá na infância que você disse que você queria. As suas brincadeiras, as minhas brincadeiras eram todas voltadas para isso. Eu adorava avião. E eu, como menina, brincar com avião, né? Era para estar brincando Aham. teoricamente com as bonecas, né? Mas Sim. gostava de avião, gostava de carro, então gostava de umas coisas assim que carro para pegar a estrada. E hoje, na fase adulta, eu já não gosto tanto de dirigir, de pegar a estrada para dirigir. Interessante. Uhum. Mas enfim, vamos seguir. Betânia, estou Tem um curioso comentário para saber legal desse aí. material, viu? Diga. Tem um comentário aqui bem interessante aí de Betânia. É, eu vi aqui, mas eu morava no sítio e tinha uma ladeira onde meu avô descia com os netos. Subia todos correndo e ele fazia o movimento de correr, mas na verdade estava andando. Lembro disso com amor imenso, pois meus avós representam muito o alicerce. Perfeito. Uma coisa que é fundamental, por exemplo, se eu estou contando minha história para crianças, eu com o olhar da criança, entendeu? Resgatar minha criança. Se eu estou contando minha história em outro contexto, é, é muito importante a gente valorizar pequenas conquistas. Às vezes a gente tem mania de quando vamos falar, vamos trazer para uma realidade que a gente viveu recente, que foi no curso. Vários momentos a gente contou um pouquinho na hora de se apresentar. E as pessoas terminavam contando o quê? Você profissional, né? Trazendo a empresa que você trabalhou, qual foi a experiência profissional que você teve, o curso que você fez, isso e aquilo. E muitas vezes tiveram momentos da sua vida que foram transformadores que a gente não conta. Passagens da vida da gente que são verdadeiras mudanças de nível que a gente que faz toda a diferença. E fez a diferença, inclusive, para construir quem eu sou hoje. E ao contar a minha história com todas as superações que a gente tem, que todo mundo tem várias superações, eu sirvo de fonte de inspiração para as pessoas contarem a sua história. Para as pessoas resgatarem as suas conquistas. Eu tenho uma amiga que cada vez mais ela tá se lapidando e gostando mais de contar a história dela. Muito bacana que depois eu vou conectar você com esse pessoal que com essa gente de inspirar, servir de fonte de inspiração para pessoas que estão transformando a sua vida e a vida dos outros. Então isso é muito, muito forte, entendeu? Então quando eu conto de onde eu saí, para onde eu cheguei, quais foram os obstáculos que eu superei, eu sirvo de fonte de inspiração para as pessoas, entende? Eu faço com que as pessoas entendam
mas eu acho que já normalizou. Que as pessoas entendam como é importante elas passarem também e superarem seus obstáculos. E perceber que muitos desses obstáculos que elas passam na vida dela faz parte desse processo de crescimento. Entendeu? Então isso é muito importante para a gente. Tá, essa história. Daqui a 5 anos, como a gente vai contar a história dessa quarentena? Cada pessoa vai contar de um jeito. Não é verdade? Sim. Mas com certeza faz parte. Você quer ver uma coisa interessante? Todo mundo lembra aonde estava, todo mundo lembra aonde estava no dia 11 de setembro, no dia dos atentados. Olha que coisa impressionante. Um episódio que marcou a vida de todo mundo. E todo mundo fica com esse registro na memória. Não é verdade? Eu Sim. lembro exatamente onde eu estava, como é que eu recebi a ligação de Ciderval, e aí eu fui ligar a televisão. Eu estava no escritório da TIM de Feira de Santana. Entendeu? Ou seja, aquele fato me marcou. Quais os outros fatos que marcaram a vida da gente? A Márcia lembra, estava em casa. Esse é batata, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Binho, bem-vindo! Olha que coisa bacana. Esse Castro é Binho, Kleber Castro. Esse é meu colega de infância. Fez parte da minha história, da minha vida. Ele é professor de educação física, é educador físico. Foi o maior cestinha, maior armador que o Salesiano já teve de basquete. Contar a história, a minha história, sem contar a história de Kleber, de Nagata, de Esdras, que foram pessoas que fizeram parte da minha vida, não é contar a minha história. Essa semana eu compartilhei que fez, eu acho que 4 anos, 5 anos, de uma missão que a gente fez na Chapada Diamantina. E eu, toda vez que o Face lembra, eu já faço isso sempre, mas porque em todo treinamento meu, eu tenho uma imagem dessa missão, que foi a missão Educação em Nossas Mãos, que foi do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, onde todos os professores da Chapada Diamantina sairiam do posto que tem ali embaixo do Morro do Pai Inácio para Brasília, no manifesto em prol da educação. E o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa era presidido na época pela Cibele, que era da turma do Kleber, do Salesiano, e nós éramos colegas, e ela pediu para a gente descer o Morro do Pai Inácio de rapel, colocando a faixa Educação em Nossas Mãos. E nós fizemos essa missão lá. Ou seja, faz parte da minha história aquilo dali. Quando eu estou fazendo treinamentos, que eu gosto de contar minha história, eu falo dessa passagem da minha vida. E mostro como aquela passagem da minha vida mudou meu modelo de mental. Então, eu conto essa passagem da minha vida em um slide com 5 fotos. 5 registros da minha história. Se você tivesse que agora parar e pensar, fechar os olhos e pensar, se eu tivesse que contar a minha história em 5 fotografias, quais seriam essas fotografias da minha história? Da minha vida. Só 5? Só 5. Verdade. E essa fica como um dever de casa, viu? Fica como É dever uma de boa casa. reflexão, mas qual seria uma foto que não poderia faltar? Qual uma imagem que não poderia faltar na sua vida? Óbvio que é a foto da família, né? Essa foto da família, eu acho que vai aparecer na memória de todo mundo, porque a Mas gente é qual a nossa delas? origem base. A família, os irmãos, o pai, a mãe, Que momento? momento O de resgate da memória. fazendo Um- refeição, Uma, uma das fotos que marca a tua família. uma Esse é o foto teu que momento. Qual marca é a foi o gente, momento? a gente reunido à mesa. Pronto.
entendeu? Então, Então, isso é minha importante. memória afetiva dessas 5 fotos teria uma foto aos domingos, porque meu pai trabalhava muito, aos finais de semana, trabalhava durante a semana e finais de semana, então o horário que ele chegava em casa era 1 hora da tarde do domingo. Então, Uhum, esse era o almoço em família. Então, era o evento, entendi. né? Então, a foto Perfeito. uma das fotos seria essa. Uma outra foto seria eu com alguma de minhas irmãs, provavelmente minha irmã mais velha, que era minha madrinha, e que não está mais aqui, então eu sinto muita falta, porque era como se fosse a minha mãe, né? É a minha segunda mãe, apesar da minha mãe estar Uhum. viva, e enfim. E eu acho que a terceira foto seria com os sobrinhos, porque a faixa etária são muito próximas, então para poder contar essa história. Só Uhum. vale da infância ou vale do momento atual? Não, Da vida? eu Aí conto a minha história entra, toda. aí entra na Até a minha vida profissional também. a profissional, Entendeu? então eu vou tirar os sobrinhos e vou deixar os sobrinhos juntos com a mesa do domingo de almoço, para poder encaixar uma Uhum. profissional aqui, porque tem muita gente legal profissional com quem eu me relaciono até hoje. Então teria essa foto de uma turma legal. A foto da chegada de Ronaldo, né? Meu marido, na minha vida. E agora minha segunda família, né? Criada, eu, Malu e Ronaldo. Que bacana. Bacana. Pois é. Olha que exercício bacana. Que coisa linda. Josélia, bem-vinda. Roraima presente, né? Dalila, bem-vinda. Eita, falei em Roraima, a Dalila entrou. E a Mas é Pirrales, né? isso. Então, esse Também, que tem que resgate, encaixar aí, esse porque tem resgate. Ronaldo, Malu e a Pirrales, viu? Eu esqueci da Pirrales. Não posso. Olha, tá vendo aí? Pois é, então é um exercício. Então eu posso contar a minha história através dessas imagens. Quais são as imagens? Faz esse exercício de rever essa foto. Qual é essa foto? Entendeu? A Betânia já falou aqui de um registro que ela fez de um evento em Recife com toda com a mãe dela, com a mãe ou com a avó, não lembro aqui agora, com a mãe com os 10 filhos. Pois é, esse registro fotográfico está feito. Entendeu? Márcia Então isso é um também momento, falou. isso faz parte de contar a minha história, né? Márcia também falou, aparece para você? Márcia falou Doces del Mar. eu acho que ela tinha falado aqui lembra onde estava quando Elis Regina morreu? Pois é, porque são pessoas, são algo que nos marcou muito, entendeu? Então a gente tem esse registro, a gente fica com esse registro feito, entendeu? Então é muito importante a gente ter isso, né? É, Jô, como fotografias nos remete ao passado. Eu amo fotografia, eu amo. Para mim, eu sou apaixonado. Eu tenho muitas fotos. Eu tenho até dificuldade em selecionar, mas consegui fazer essa Verdade. proeza de colocar, fazer minha história em 5 imagens. Mas gosto, todo você sabe disso. Eu sempre estava lá tirando uma selfie da turma. Sempre gostei muito disso. Tinha que brincar com isso, mas é porque eu acho que me faz relembrar muito os momentos e momentos intensos que eu gosto muito de reviver isso. E eu brinco que muitas vezes, quando eu estou tentando fazer um trabalho, eu até fiz algumas publicações agora sobre o livro Xi, né, que é maravilhoso, e eu fui pegando fotos para representar cada momento. Nossa, e é uma delícia. É uma delícia. Música também marca bastante. Simone, minha linda, é isso mesmo. Música tem esse. Ó, na realidade, a gente pode contar a nossa história. Olha, isso aí me veio agora, tá? A gente pode contar a nossa história através das músicas que eu ouvi durante minha vida. Qual foi a música da sua infância? Música da sua adolescência? Qual foi a música no período de adulto? Qual é a música que você escuta hoje? Pelas músicas que você conta, talvez a gente possa entender quem é você. Entendeu? Um pouco, Então, né? isso é muito E- interessante, exatamente. Ou pelo menos no momento que você está. Hoje, para Sim. quem usa Spotify ele te dá quais foram as músicas mais ouvidas por você em 2019. E tá lá. Se você pegar aquilo dali, você tira um pouquinho. Opa, como é que eu estava me sentindo em 2019? É bem danado, é bem E aí, interessante novamente, isso. né? Você fez uma Uhum, provocação interessante. O estilo, o gosto musical, como a gente pode chamar, ele vem muito daquilo da convivência, né? Seja a convivência com a família, com sim, os amigos. E aí me veio agora em memória, assim, eu aprendi a gostar de Djavan e de Zizi Posse
uma criança, porque eu ouvia em casa, uma casa muito cheia, todo mundo ouvindo tudo, mas assim, Djavan, meu irmão chegava do trabalho e todos os dias tinha que ouvir Djavan. Então ia ser uma relação de amor ou de ódio. Ou eu ia amar Djavan, ou eu ia odiar Djavan. E aí passei a amar Djavan, gosto, curto, desde que me reconheço como gente. Zizi Posse é a mesma coisa. Tem um outro que a gente ouvia também, que eu esqueci. Bezerra da Silva, é o nome? Sim, sim, Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Me Sequestraram veio a minha aqui. sogra. Coitado do Isso. sequestrador. Em vez de pagar o resgate, foi ele quem me pagou. Olha, Então, vou olha o nome da repetir música aqui. que a Bethânia ouvia na infância. Luciana. Olha aí a sincronicidade. Então, eu posso contar. Quer ver outra coisa que a gente que remete, que você falou isso, que música remete ao passado, o sabor remete ao passado, né? O sabor remete ao passado. Lembra aquela dinâmica que eu faço com os olhos fechados? Lembra, Lu? A Sim. dinâmica que a gente faz sensorial dos olhos fechados. Então, quando a gente fica a fruta na boca, você lembra que uma Ou das muita pessoas que estava especiaria, né? fazendo com a gente, exatamente, na hora que eu coloquei na boca a fruta estava de olhos fechados, ela disse que era o quê? Que era manga, né? Pela mentalização que a gente estava fazendo, ela viu de novo lá o local, se não me engano foi Emily que fez isso. E viu, não, eu estou vendo aqui, estou sentindo gosto de manga na boca, estou vendo a mangueira da minha infância, isso e aquilo, aquilo outro, manga que ela estava comendo, entendeu? Mas a memória dela foi mais forte do que o sabor, entendeu? Então isso é muito forte. Sabor de leite de vaca tirado na hora, isso é infância pura. Paulo Dantas, bem-vindo, Pernambuco inteiro tá aqui. Eita, cabra retado. Bahia, Esse cara tem Pernambuco. uma, Isso aí. esse cara me deu um presente que até hoje nunca tomei, Paulinho. Tá aqui até hoje. Chamada Pinguei. Tá aqui guardada em sua homenagem. Então, isso é muito interessante, né? Essa coisa Uva tirada no de pé. mexer. A Dani faz assim, sabor de uva tirado no pé. Por quê? Porque na casa que ela morava, tinha uma parreira construída pelo avô dela e que te tirava a uva do pé e comia. Então, esses resgates são muito fortes, entendeu? Por exemplo, na casa da Dani, lá em Feira de Santana, tinha um pé de jasmim. Mas a lembrança de pé de jasmim que eu tenho não é de lá, é da casa da minha avó, do Pina, lá em Recife, que tinha um pé de jasmim. Então, pé de jasmim me remete à minha infância, lá no Pina, entendeu? Então, isso é muito bacana. Isso é muito forte, nesse ponto. Quando eu fiz uma vez essa dinâmica... Pernambuco e, Pernambuco e Bahia, que está aqui na live, A Luana e Betânia gente chamam de botou no Peba, né? lugar. Eu esqueci, falei da Bahia, Pernambuco, mas é Peba. Pernambuco, Bahia. Eu fiz essa dinâmica uma vez lá no Tepequém e uma das pessoas que colocou eu pedi para conseguir algo que fosse muito típico da região lá do interior de Roraima, lá de Roraima. Era bem conseguiram, eu não lembro agora o que qual foi a fruta que conseguiram, mas foi impressionante quando a gente colocou na mão essa fruta que a pessoa colocou na boca, estava vendado, né? E a pessoa tinha muito essa coisa tava todo mundo muito preocupado com esse meu estilo militar, da pressão, isso e aquilo na época do treinamento, e todo mundo estava com medo do que é que eu estava colocando para eles para comer, né? Então, mas só quando ele sentiu na boca o sabor daquela fruta, ele voltou direto para a infância. E chegou a colocar, eu senti o cheiro do sítio de onde eu morava. Então isso é muito rico. Burgos, bem-vindo. Bem-vindo, grande abraço. Outro Obrigada salesiano aí. Salesiano em peso aqui. pelo abraço. Salesiano. Eu me lembrei de Uma vez uma salesiano, sempre fruta, salesiano. a Diga. gente você pegando o sabor para resgatar a infância. Acho que foi Betânia que Uhum. falou aí de pé de mangueira, coisa e tal. Então, eu passei minha infância, as férias escolares, no recôncavo daqui da Bahia, chamado Santo Uhum. Amaro, Salbara. E a Uhum. gente, e assim, a minha tia, que a gente ia para casa, a roça, sítio, enfim,
tinha vários pés de mangueira. Então a gente Uhum. acabava de almoçar, a sobremesa era manga. Então a gente ia para o pé da mangueira, chupar manga, subir na mangueira. Uhum. Então a manga, toda vez que eu vejo uma fruta manga, que sinto o cheiro da manga, me remete imediatamente a Salbar as 2 vezes no ano que a gente ia para as férias escolares, né? Que era o período de junho, o São João, que a gente já entrava de férias e ia para lá, e o período de Uhum. dezembro, que aí era farra garantida, né? Janeiro, fevereiro. Então é uma delícia Uhum. essa. É, eu fui a Ai, Recife agora. Eu fui a Recife agora uma semana antes dessa quarentena. E é, eu voltando, tinha ido fazer uma visita em Aldeia. A Aldeia é um bairro afastado, é como se fosse Lauro de Freitas, para Salvador, né? Eu fui lá visitar um espaço, o Espaço Eventos, e na volta, eu voltando de Uber, o cara passou por uma rua que é tipo, tem muita parte tipo uns sítios assim, e o cara tava vendendo pitomba. Você sabe o que é pitomba? Só não. pernambucano vai saber. Fique tranquila, só pernambucano vai saber. É uma frutinha que ela vem dentro de uma casca dura que você tem que quebrar e chupar a parte que tem dentro, que tem um caroço. Só pernambucano tem. Mas quando eu passei, eu fiz, pô, pitombo, o cara. Aí ele lembrou que eu tava conversando com ele. Você quer parar para comprar? Comprei a pitomba. Assim, sabe aquele gosto da infância? Entendeu? Voltou tudo, volta o sabor, volta tudo. E eu tinha falado. Simões, você sabe o que é pitomba, né? Eu tinha comentado uns 20 dias antes com Cuca, que é percussionista da banda Eva, falando É. um pouquinho sobre isso, entendeu? Olha aí, ó, um bocado de gente sabendo, ó, Tem um monte de gente aí que Roraima também sabe, né? sabe, tá vendo? Bacana aí, ó, bacana. Pitomba é pitoresco, né? Então, aqui E na a Alice Bahia, eu não Maranhense acho. também sabe. Pois é, em Salvador não acho. Aí Cuca virou para mim e fez assim: Cara, eu acho que tem lá no sítio de não sei quem, falou o nome lá. Na próxima vez que eu for, eu vou procurar para ver se tem. Então, vou cobrar de Cuca para ver se ele achou isso. Grande Cuca, o percussionista do Eva, um amor de pessoa. Então, essas lembranças, esse tipo de colocação, de registro faz parte de contar a nossa história. Eu estou resgatando a minha história. Você concorda que isso é um processo de autoconhecimento, de autossentimento? Eu estou ali Sim, resgatando minhas lembranças e vai vindo aquelas emoções que eu tenho, que eu tinha, que eu tenho. Então isso é muito bom, entendeu? Esse processo é importante de aprender a contar, a honrar e respeitar essa história, entendeu? Para que a gente possa trabalhar isso, e isso traz muito de como são as pessoas. Só para vocês ter terem uma orgulho ideia, da sua história, né? Ter orgulho da sua exatamente. história. Recentemente eu montei com o Ângelo, o que é o executivo responsável pela área de desenvolvimento humano da Tino Consultoria, um processo de seleção e que a gente envolveu fatos que não são tão tradicionais de se trabalhar nos processos de seleção. A gente meio que inverteu. Formação era o básico, entendeu? Não seria o ponto de desempate, o ponto de equilíbrio. A gente trabalhou o quê? Valores pessoais como a base de trazer isso. E a gente foi num processo que a gente fez dinâmicas, eu conduzi algumas dinâmicas, fizemos trabalho de análise de perfil, para que cada um entendesse. A gente falou dos valores da empresa, para saber se essas pessoas, se os valores deles se aglutinavam com os valores da empresa. E muito do que foi forte nesse processo foram, quando a gente resgatou a questão dos valores, eu trabalho muito no sentido de quais são seus valores, e você identifica, a pessoa traz, e eu busco de quem foi que você herdou esse valor. Qual foi sua fonte de inspiração para esse valor? E aí as pessoas traziam esse valor. E aí, trabalhando isso, conta o que, por exemplo, quando a pessoa trazia um valor, eu perguntava de onde ela trazia aquilo dali, e eu dizia, então, já que você trouxe o valor do cuidar da sua avó,
qual foi o fato que marcava isso? E a pessoa trazia esse fato como memória. A intensidade que a pessoa trazia aquele fato narrado, a emoção que ela trazia, dizia muito mais sobre ela do que falar da formação, do currículo, do curso que ela fez. Entendeu? Você, Uma das você é o mais pessoas, importante, né? exatamente, uma Quem é das pessoas você? fez assim, exatamente, quem é você? Uma das pessoas ela fez assim, não, é cuidar, meu maior é cuidar. Ah, quando é que evidencie isso? Quando aconteceu? Quando aí ela trouxe assim, um fato foi muito lindo, ela virar e falar, quando eu morando na Europa, que era uma coisa que eu sempre sonhei de viajar pela Europa, e minha avó adoeceu e eu voltei para cuidar dela. Então foi um dos momentos mais lindos desse processo. E emocionante, e como eu faço esse acordo da emoção, na hora todo mundo que estava participando do processo de seleção se emocionou junto com ela, entendeu? Então isso foi muito intenso nesse sentido, entendeu? Então a gente resgatar esses valores, de onde é que a gente traz? A gente traz das nossas vivências, da nossa história. Então aprender a falar dessas passagens é fundamental para que a gente tenha mais consciência do que a gente é e tenha mais consciência do que a gente deseja. Entendeu? Então isso é É, muito forte. Olha a Jocélia trazendo aí, minha avó é, ensinou a cultivar a ensinando a fé. cultivar a fé. Eu Uhum. tenho uma coisa interessante quando eu vi essa palavra fé, porque apesar de meu pai ter nascido no dia da Santa Bárbara, né? A gente Ah, em casa não fomos devotos da Santa. uhum. E passamos a fase, cada um seguiu uma religião, o católico, eu espírita, e, enfim, né? E Uhum. a chegada de Ronaldo, das 5 fotos que a gente falou lá, né? Eu disse, ó, a chegada de Aham. meu marido na minha vida. Me deparo com minha sogra, uma mulher de altamente de fé, sabe? E que aos poucos eu fui entendendo, né, que na verdade eu não poderia ter a mesma forma de fé com ela. Mas assim, eu nunca tinha Aham. entendido, eu nunca tinha encontrado alguém que falasse de fé com tanta propriedade. E a partir daí, hoje, quando Uhum. eu falo de fé, a palavra fé me remete à minha sogra. É a pessoa que me Perfeito. conecta com fé. E quando a gente fala de cuidar, eu acho, né, que eu tenho um pouco disso, de me preocupar com o outro, de viver a dor do outro, sofre pelo outro. Eu trago isso de meu pai. Meu pai era muito assim, ele não está mais aqui entre a gente, né, encarnado, está Aham. no outro plano, mas tinha muito isso dele, de 9 filhos, de cuidar dos 9, de sentar, de ouvir. Quando a gente hoje vai fazer qualquer curso de liderança ou qualquer outro curso que fala da escutativa, aí eu lembro, eu disse, meu Deus do céu, meu pai já fazia isso, né? E Uhum. sem nem saber que o nome era isso, mas já fazia isso, né? Então é legal, né? A gente ter essa É. oportunidade de ouvir alguém falando assim, Eba Pirralhos, que trouxe, na verdade, os parabéns, a felicitação é de todos nós, né? De disponibilizarmos o nosso Isso. tempo para estar aqui, de ter Bruno fazendo essa provocação, que quando ele falou do tema, eu falei, Jesus, será que vai dar liga? Oi, deu super liga, né? Pô, que massa. Uhum. Eu acho que é um tema bem apaixonante. E olha que interessante. Eu estou num processo nesses dias. Eu tô fazendo fiz recentemente um dos treinamentos bem provocativos, que o Murilo Gun abriu gratuitamente, que é o Reaprendizagem Criativa. E a turma Gravidade Zero é algo alucinante que aconteceu. E conheci através da live que eu fiz com o Felipe. Olha a sincronicidade que vai acontecendo. Eu fiz com o Felipe, Felipe falou disso, o Murilo Gun falou na quarta-feira, lançou a aprendizagem, eu entrei e a gente terminou criando um grupo. Eu testei a ferramenta do Ikigai lá e tá um borbulho de coisas criativas. Amanhã a gente vai ter um encontro com 4 pessoas. São 4 pessoas fantásticas, que é o Murilo Gun, o Dante, a Tânia Ramushi e o Renan. Tânia Mujica e Renan Ranucci.
São pessoas fantásticas, que de uma mente criativa e provocativa muito grande. Então, isso tem mexido muito comigo, me tornando cada vez mais aberto para coisas novas. E ontem eu fiz 4 sessões, entre ontem e hoje, sessões individuais de coaching, e com a provocação da frase "e se?". Crie frases que comecem com "e se". Então, a gente trabalhou esse tema. E foi de uma abertura de mente fantástica. Por exemplo, a provocação que eu faço é: e se, que eu fiz? E se você tivesse que contar a sua história com 4 imagens? E você consegue fazer esse processo que antes você talvez achasse impossível, né? Então tem muita provocação nesse sentido. E a gente construiu muita coisa juntos. Então ontem eu já coloquei algumas coisas no meu Instagram sobre as coisas que foram criadas. Hoje estiveram mais. Hoje teve mesmo uma reflexão mesmo, foi feita com o Vitor, que foi maravilhosa. As 3 frases dele foram muito lindas e a gente construiu junto. E as 3 frases refletiam um pensamento de Cora Coralina, que é mais ou menos o conhecimento se obtém com os livros e com os mestres, mas a sabedoria com os humildes e com a vida, né? Mais ou menos isso, a frase dela. O viver é muito importante para isso, então é muito forte. E a gente está fazendo uma reflexão muitas vezes na fala que a gente faz. Então, um tema como esse, que aparentemente ele é subjetivo, ele é muito lindo. Por quê? A objetividade, ela nos aprisiona. A subjetividade nos liberta. Entendeu? Então, a profundidade das minhas palavras, as profundidades das minhas palavras podem estar na subjetividade de minha fala. 2 reflexões que a gente teve hoje de manhã. Então, a profundidade da minha fala pode estar na minha subjetividade. Isso é tão intenso quando a gente está trabalhando dessa parte, porque a gente passa a criar de uma maneira muito intensa. Entendeu? Então, fazer perguntas como essa, que aparentemente são provocativas e abertas demais, nos faz criar vários caminhos. A gente falou aqui em contar a sua história através da música, a gente falou a contar a sua história a partir da sua infância, a partir dos sabores, a partir de suas amizades, a partir de suas experiências vividas. Uma coisa que eu tenho uma verdadeira aversão é quando as pessoas contam as histórias delas a partir dos títulos que elas carregam. Eu tenho formação disso, eu tenho formação daquilo, eu tenho formação daquilo outro. E aí, o que de verdade, com essa formação, você transformou na sua vida ou na vida dos outros? Né? Então, isso é muito mais importante. As suas experiências vividas e compartilhadas. E aí foi uma coisa que a provocação meio do que a gente fez com o Vitor, que foi, lembra quando eu falei que a missão lá da Chapada mudou minha vida? Porque lá eu tive o pleno sentimento que não era justo vivenciar aquilo e não compartilhar com as pessoas. E a partir daquele momento, eu coloquei como missão, uma das minhas missões de vida, compartilhar com as pessoas as experiências positivas que eu tenho, o conhecimento que por acaso eu adquira. Então, por isso essa minha vontade de compartilhar com as pessoas, para que mais pessoas possam experienciar daquilo. Então, isso é muito importante, entendeu? E aí eu li o livro de Shigeshi, é um livro tão marcante que eu fiz, esse livro eu vou indicar. Eu sei que nem todo mundo vai ler, mas se todo dia eu falar algo desse livro, talvez seja bacana, né? Talvez eu consiga atingir. E eu comecei a publicar diariamente e tive feedback direto de como foi importante aquela mensagem. Então, eu estava certo na minha intuição, entendeu? Então, a gente tem, e aí eu vou fazer todo o louro a isso, a vocês, mulheres, que têm esse ponto muito aflorado, e as que não têm aflorado precisam se libertar para ter, que é esse sentimento da intuição.
esse lado da mulher, do intuição, do se perceber, do sentir e fazer, ele é muito forte. E que todos nós homens temos no nosso lado feminino, só que nós reprimimos o lado feminino. Então, eu tenho. Você sabe disso já das coisas, Carol. Azevedo fala assim: Bruno, você não conta que você tem um lado feminino muito forte, então não tem. A gente foi fazer um trabalho lá no Estrela da Manhã, que é uma ONG só de mulheres, e ela me apresentou dessa maneira, né? Ela fez assim: ó, gente, eu estou maravilhada aqui em ter nós mulheres falando para mulheres, potencializando para mulheres e trazendo atividade para as mulheres. Quando ela terminou de fazer isso, acho que todas as mulheres da sala pararam e olharam para mim. Ela olhou para mim e fez: Bruno não conta porque ele tem alma feminina, então vocês vão entender. Isso daí é notório, entendeu? Então, aflorar isso, esse contar a minha história com. Se eu, mulher, fosse contar a minha história, como é que eu contaria? Verdade. Entendeu? É uma Então, boa, essa provocação. é uma provocação em tanta, né? Eu acho que até assim, quando a gente pensa no papel do homem e da mulher, eu vou contar minha história como mulher. Há uma tendência a vitimizar, né? Diante do Isso. contexto da sociedade. Há um contexto de puxar para dor, para sofrimento. Isso depende muito de como você quer contar a sua história. Como é que você quer contar? Como é que você quer que as pessoas lhe vejam, né? Você quer ser aceita de que forma? E aí tem muito, concordo com o seu comentário com relação à intuição, que além da intuição, tem o que lhe faz feliz? Primeiro ponto é esse. Perfeito. Para mim, hoje eu contaria a história assim. O que me faz feliz é lembrar das coisas positivas, ter Aham. uma rápida passagem dos momentos difíceis, mas que os momentos difíceis eles são muito pequenos em comparação às outras conquistas que nós tivemos. Conquistas, Perfeito. não vou me atentar aqui a questões financeiras, porque como você também, não gosto muito desse assunto, não que não precise do dinheiro, pelo contrário, dinheiro é energia, precisamos dele, mas ele não pode ser a razão principal de que tudo aconteça. Exemplo, a gente está aqui, Perfeito. né? Que são as nossas Uhum. lives acontecendo de uma forma muito espontânea, natural, de troca de energias e de troca de conhecimento. Então, eu contaria a história Perfeito. dessa forma. Olha, eu, Luciana, Massa. optei, vou pegar o momento do contexto atual, desde que me reconheço como gente, eu nunca me dei com tristeza, eu sempre fui muito conversadeira. No primeiro momento eu era uma pessoa tímida, que não gostava de me expor, e depois eu me descobri uma tagarela. E haja visto que Uhum. é minha filha hoje, né? O apelido é Furacão. Então, assim, converso, dou risada, e eu quero isso. É essa imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, do meu melhor e o que eu posso fazer de troca. Olha, É, olha, olha que interessante. Um exercício para a gente fazer. É pegar uma história negativa, contar essa história de uma forma triste. Depois você vai pegar essa história e vai contar essa história com raiva. nossa, não é A muita, mesma né? história. A mesma história. Depois você vai contar essa história de uma forma neutra. E por último, você vai contar essa mesma história com a emoção da alegria. Esse é um exercício fortíssimo, fortíssimo. E é lindo de se fazer. Então, você pode contar a mesma história com das quatro formas. Interessante. E a Jocélia falou aqui um pouquinho, assim, que ela tem segurança. Fico confusa com minha intuição. O que é que eu faço para diminuir essa confusão? O que é que você acha? A Eu gente preciso. tem, vai cair, a gente entra de novo, tá, Bruno? Tá. vinte e A gente, três ó, segundos. 23 segundos. Tá. Mas só para a gente, antes de tentar pegar, é praticar essa intuição, testá-la, executá-la. Deu certo, beleza. Deu certo, beleza. Deu certo, beleza. Entendeu? Então, essa é a coisa.